Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e criador do método Fature Sem Processo. Eu ajudo advogados e advogadas a faturar até R$20 mil por mês sem a dependência aos processos judiciais ou extrajudiciais. Você já parou para pensar sobre qual deveria ser a matéria-prima da sua comunicação com os seus clientes? E aqui eu não falo de regras de escrita, de fala, enfim, não é isso. O objetivo aqui é trazer para vocês a matéria-prima, ou seja, qual é a essência, aquele ponto primordial e importantíssimo de qualquer comunicação sua que você vai estabelecer com o seu cliente. O que nós chamamos de conteúdo. O que é o conteúdo, né? Conteúdo é esse processo de comunicação que vai se estabelecer entre o advogado e a advogada e o prospecto, aquilo que a gente chama de prospecto, o possível cliente, né? Nós trouxemos aqui, né? Às vezes tem algumas dúvidas, tem tanta crença limitante nesse ponto, né, que a gente trabalha aqui, tem tanta crença limitante no que tange a comunicação do advogado com o seu possível cliente, né? O que é crença limitante? Existe uma crença limitante que a comunicação do advogado só deve dar com o seu já cliente ou com o seu cliente em vias de contratação, né? Então, assim, essa crença limitante, gente, olha, prestem bem atenção no que eu vou falar, para vocês eliminarem isso da vida de vocês, para as coisas fluírem de uma forma mais eficaz na sua advocacia. Então, olha só, se alguém te disse um dia de que você não pode se comunicar com um possível cliente antes dele tomar a iniciativa de te contratar, porque feriria o código de ética, essa pessoa ou essa instituição, se for uma faculdade, está equivocada. Está te dizendo algo que não está na lei. Ponto. Se alguém te disse que você só pode comunicar com o cliente a partir do momento que o cliente toma a iniciativa de te procurar, ele está equivocado. Ele está equivocado. Existe sim uma forma de você se comunicar com aquele que ainda não é seu cliente. E isso está expresso na lei. Provimento 94 de 2000. Né? Editado pela OAB. Artigo 1º. Artigo 1º. É permitida a publicidade informativa. É permitida a publicidade informativa. Bom, aí a lei vai falar, esse artigo vai falar com quem você pode falar e o que você pode falar. Com quem e o que? Está lá no artigo 1º. Pode digitar aí no Google, provimento 94 e leia o artigo 1º. Então, é permitida a publicidade informativa. Com quem? Só com aquele que já sentou na cadeira do meu escritório, que já ligou para mim, ou que já é meu cliente? É permitida a publicidade informativa para o público em geral ou clientes. Público geral ou clientes? Público
público geral não é cliente. Óbvio. Está expresso no artigo. Se ele coloca as duas espécies, se ele fala público geral, não dá nem para fazer uma interpretação forçada aqui que o público geral é os seus clientes gerais. Não, o público geral é o cliente. Está expresso na lei. Então o advogado e a advogada pode sim fazer publicidade informativa para quem nunca pisou no seu escritório. Para quem ainda não foi no seu escritório, ele pode. E ele deve. Nesse mercado que nós vivemos hoje, ele deve. E aí, tá. Então, pode haver essa comunicação. Mas o que eu posso falar com essa pessoa? Eu posso fazer qualquer tipo de publicidade? Vem para o meu escritório, eu sou o melhor trabalhista da cidade. Vem para o meu escritório, eu sou o melhor criminalista. Pode isso? Não. Mas a lei fala que pode. A matéria-prima do seu conteúdo vai ser dados objetivos, verdadeiros, a respeito dos serviços de advocacia que você se propõe prestar. Aí eu pergunto, o que mais você precisa? Se você pode levar todos os dados que são objetivos e verdadeiros, e lá tem o que não pode ser levado de dados objetivos, por exemplo, o nome dos seus clientes, o resultado do seu trabalho, pode, né? Está expresso lá. Mas dados objetivos e verdadeiros a respeito do serviço que você se propõe. Esse é o objetivo do conteúdo. Né? Aqui está aquilo que nós chamamos de matéria-prima. Matéria-prima da sua comunicação. E olha, não precisa mais nada. Porque se o objetivo desse conteúdo, qual que é o objetivo? Porque as pessoas acham, gente, que marketing é venda. Marketing para o advogado não significa venda, significa educar. Eu gosto de dizer o preconceito, a crença limitante no meio jurídico, ela é tão latente que quando a gente usa a palavra publicidade, apesar de estar na lei, tá? Isso aqui está na lei, é permitida a publicidade, está lá. Tem gente que fala, advogado não pode fazer publicidade. Falo, gente, se um advogado fala isso, se um advogado, um membro da OAB ou quem quer que seja, fala isso, ele está demonstrando uma profunda e completa ignorância. Ele não leu o provimento. Se ele fala que não pode fazer, mas a lei fala, você vai acreditar em quem? Se o seu professor universitário fala que advogado não pode fazer publicidade, mas a lei fala que pode, você vai acreditar em quem? O problema, aí não é do advogado, o problema do ser humano é que ele não sabe usar a razão às vezes, apesar dela estar em nós. Mas ele não sabe, às vezes, utilizar a razão, né? Porque assim, entre uma pessoa, pode ser um professor universitário, e a lei expressa, você vai acreditar em quem? Então, a palavra marketing, publicidade, ela é deturpada no meio jurídico por ignorância da própria essência do conceito. É por isso. Até para nós aqui, quando a gente vem aqui expor para vocês o marketing e publicidade, acredito que deve ter gente que dá risada. Por quê? Porque é ignorante. Ignorante no sentido de não compreender o assunto. Né? Porque o marketing para o advogado é a educação do mercado. Todo mundo adora levantar a bandeira da educação.
O Brasil precisa de educação. Mas na hora que tem a oportunidade de educar o mercado, dentro da sua profissão, não faz. Hipocrisia. Porque o marketing para o advogado é igual à educação do mercado. É você olhar lá para o seu possível cliente, você nem sabe quem está te ouvindo nas redes sociais, mas é você olhar para aquela imensidão que está nas redes sociais e dizer para ele, que ele precisa de uma consultoria jurídica, não é porque você precisa de dinheiro de contrato. É porque assim ele vai estar caminhando de uma forma mais plena, mais correta. Ele vai estar auxiliando mais pessoas. Ele vai estar progredindo no negócio dele. Educar o mercado é isso. E isso é marketing. Isso é publicidade. Não é aquela... Existe um tipo de publicidade, a chamada publicidade invasiva, né? O vendedor chato. Mas é um tipo de publicidade que está cada dia mais em desuso. Né? A nossa vida foi tão importunada por grandes empresas, que eles chegaram à conclusão que agora nós não aguentamos mais isso. Né? Estão mudando a forma de publicidade. Mas o advogado, eu vou perguntar para vocês uma coisa. O advogado e a advogada, ele pode educar o mercado jurídico? Sim ou não? Se você respondeu sim, você está dizendo que o advogado pode fazer publicidade informativa com conteúdo informativo, como prevê o artigo 1º do Provimento 94/2000. É isso. Educar o mercado. Trazer informações objetivas e verdadeiras a respeito dos serviços, não de você, mas do serviço que você presta. E aí sim, para a ciência chamada marketing e publicidade, isso basta. Quando você leva educação, quando você leva dados objetivos e verdadeiros, e quando você fala do tipo de serviço que você presta, isso basta para que em algum momento, aí sim, o cliente e ele, sozinho, vai tomar a decisão em te contratar. Poxa, depois que você educa, você tem dúvida, alguma dúvida de que você vai ser escolhido ou não pelo seu cliente? Não é? Então, a matéria-prima do conteúdo é a educação. É educar o mercado. É você levar aquilo que você tem, que é a sua habilidade associada ao seu conhecimento técnico, e educar o mercado. Né? E aí, nós vamos mais levar informação objetiva e verdadeira. O que é informação? Né? A palavra informação vem do latim informare e significa dar forma. Dar forma a quê? Bom, vamos entender aqui primeiro o que as pessoas fazem no digital. Nós estamos aqui trabalhando a produção de conteúdo. Então você vai estabelecer uma comunicação com os seus prospectos, com os seus possíveis clientes, e você vai, com o objetivo de educar, né? E aí você vai para o digital, que é o lugar onde as pessoas estão, as empresas estão. E todo mundo vai para o digital, né? As pessoas vão por 3 razões: para se entreter, para se conectar e para se informar. Nesse não vamos tratar, porque não é o assunto, né? Nós estamos falando da produção de conteúdo, nós não vamos trabalhar, claro, falar da conectividade, não nesse momento, nem do entretenimento. Né? Ficar produzindo conteúdo só
de cunho de entretenimento, não vai resolver, não é? O nosso conteúdo, ele tem o objetivo de educar, não é? Educar. Então, é um conteúdo informativo que vai trazer uma informação você vai levar uma informação que vai gerar na vida do seu cliente um processo educacional, uma transformação em algum nível lá na vida dele. Então, você vai dar forma, né? A informação é dar forma a uma coisa que não é visível naquele momento, que é um processo educacional. Você quer prestar consultoria com empresas. O seu objetivo é educar as empresas acerca da importância que é ter um assessor jurídico. Não só um consultor, mas um assessor. Alguém que está ali vinculado com aquela empresa, né? No dia a dia. E isso traz benefícios imensos à empresa. Principalmente as pequenas, as pequenininhas. Eu digo que é muito mais importante uma pequenininha ter um assessor jurídico que uma grande. A grande tem tantos departamentos, às vezes pessoas tão capacitadas que conseguem evitar problemas jurídicos. O administrador lá, na sua gestão, consegue evitar problemas jurídicos, tamanha a sua bagagem. A pequena, às vezes, não. Ela não tem pessoas dessa magnitude que tenham um jogo de cintura grande ao ponto de poder impedir um problema jurídico. Então, quanto menor a empresa, maior a necessidade de uma assessoria jurídica. Não é o contrário. Hoje eu faturo X, eu vou esperar faturar 10X, que aí eu vou ter um jurídico. Não! Então você vai usar os seus meios de comunicação no digital para educar esse empresário de que ele precisa, de que é imprescindível um jurídico para ele. Né? Então, a gente trouxe esse campo da informação, ou seja, a sua informação é dar forma, você quer educar. Você quer educar. Porque em algum momento, dessas milhares de empresas que estão te ouvindo, dia após dia, com a sua produção de conteúdo, algumas vão te contratar. Óbvio. Você ajudou com vários conteúdos, então ela vai te contratar em algum momento. Então, a sua informação, na verdade, ela vai revestir um processo educacional. Você vai dar uma educação para uma empresa que não estava desperta para isso. Por quê? Porque quando a pequenininha, quando ela está analisando a contratação de um advogado, ela coloca na sua planilha de custos. Só. Aí fica caro. Mas quando ela vai além da planilha de custos e ela vai para a parte de benefícios, ela descobre num determinado momento que vai entrar muito mais dinheiro, a gente fica até, porque esse processo educacional é interessante e importante. Vai entrar muito mais dinheiro para a empresa do que sair com os seus honorários mensais, com os seus pagamentos mensais. Esse é um processo educacional que vai gerar esse despertamento do mercado e, óbvio, vai aumentar o número de clientes do seu escritório. Vamos entender de forma mais profunda o que é essa informação. Para a gente entender a informação propriamente dita, a gente precisa aqui entender que existem alguns tipos de informação, tá? Então, só para ficar mais claro para vocês,
aqui são as informações tá? Essa é a grande esfera de informação que é dividida em informação por informação, informação propriamente dita, em análise e em recomendação. Informação por informação existe. Isso aqui é lei de oferta e procura, né? Quase, né? Basicamente. Existe muita no mercado, mas muita informação no mercado. Exemplo, a consultoria jurídica cresce no Brasil nesse momento. Está nesse campo. Informação por informação. Geralmente é aquela que você encontra facilmente no Google. Né? Se você digitar lá, consultoria jurídica cresce no Brasil, vai ter um monte de artigos sobre isso. Vai ter um monte de gente falando sobre isso. Né? Isso é informação por informação. Informação por informação, ela tem baixo valor e ela gera pouca atenção das pessoas. Porque tem muita. Então, quando você... a consultoria cresce no Brasil, você põe lá, sei lá, você faz um post no seu Instagram. Consultoria cresce no Brasil. Não vai. Você pode até escrever um texto legal, não vai chamar atenção. Né? Agora, nós temos um segundo tipo de informação que se chama análise. Essa é uma informação com uma identidade sua maior. Você coloca algo seu àquela informação. Ela é mais escassa. Olha só. Ela tem mais valor. Né? Ela tem mais valor. Então, enquanto aqui você está dizendo que a consultoria jurídica cresce no Brasil, aqui você vai dizer que a consultoria jurídica ela traz inúmeros aspectos de segurança no seu empreendimento. Ou sei lá, os 6 aspectos de segurança trazidos a partir da consultoria jurídica ou da assessoria jurídica preventiva. Bom, aí você está pegando a informação, consultoria jurídica, que cresce no Brasil, e você está fazendo uma análise. Você vai analisar a consultoria jurídica e você vai dizer os 6 pontos que trazem para uma empresa que tem consultoria. Aí você compara com as que não tem, e aí você vai dizer que as que têm 6 aspectos de segurança maiores do que aquelas que não têm. Bom, isso se chama análise. Você está analisando uma informação que é comum no mercado. Essa vai despertar mais atenção. Por quê? Porque essa é mais escassa. Essa tem mais valor. Esse é um conteúdo seu que as pessoas vão parar para te ouvir e vão, além de parar para te ouvir, vão parar para ler, se você escreveu, né? Ou você pode ter um outro tipo de informação que se chama recomendação. Recomendação. O que é a recomendação? Bom, a recomendação, ela é a sua identidade também colocada numa informação, mas ela é extremamente escassa. Quer um exemplo? A consultoria jurídica ou a assessoria jurídica na sua empresa vai contribuir diretamente para o crescimento do equity na sua empresa. Poxa,
Bom, essa informação então, você pode digitar no Google que você não vai encontrar ela facilmente. Até porque o equity é um assunto que poucos conhecem no meio empresarial, né? Mas que tem sido muito comum. Então o equity hoje nas grandes empresas é aquele valor, né? Ele é bem subjetivo, mas é um valor onde que a sua empresa tem é o valor da sua empresa num processo de venda. Então, sei lá, alguém se interessa pela empresa do empresário X e ele chega e ele faz uma proposta de um valor e às vezes esse valor é mais ou menos 10 anos que a empresa teria ali de lucro, né? Adiantaria o lucro dos 10 anos e ficaria com a empresa, né? Um valor assim bem legal, bem astronômico, né? Mas para se chegar num negócio desse, numa concretude dessa, a empresa precisa estar alinhada com um monte de coisas, né? Então, só uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica eficaz vai conseguir evitar problemas que vão interferir diretamente lá no equity. Bom, esse tipo de informação, o empresário, no caso, ele vai sentar para te ouvir. Ele vai parar o que ele está fazendo. Ele vai te dar toda a atenção dele. E aí ele vai te dar algo que vale muito mais que dinheiro. Ele vai te dar o tempo dele para te ouvir. E aí pronto. Essa é a informação. Então, produzir conteúdo na internet, né? Às vezes eu escuto alguns advogados e advogadas reclamando que é cansativo produzir conteúdo. Produz, mas não traz resultado. Pois é, mas que tipo de informação está no seu conteúdo? Primeiro você precisa estar alinhado com aquilo que você faz e aquilo que você domina. Você não pode produzir um conteúdo onde você não tenha segurança daquilo que você está falando. Se você não vive aquilo, se você não faz aquilo, não vá para as redes sociais. Não no campo jurídico, não para tentar captar cliente. Porque quando você grava um conteúdo, gente, a pessoa está aí, está te assistindo, ela assiste, ela volta, ela dá um pause, ela volta, ela pega alguns detalhes. Se você, por alguma razão, está inseguro, isso vai ser percebido por aquelas pessoas que estão te ouvindo. Agora, se você tem segurança, está tranquilo com relação a isso, aí você precisa então olhar o tipo de informação que você está levando. Eu vejo muitos, não são poucos, eu vejo muitos advogados nesse campo. Informação por informação. Poxa, se você não faz uma análise ou se você não faz uma recomendação, que atenção você vai ter das pessoas? Se você fica repostando notícias de sites como CNJ, STF, STJ, TJ, que está em todo lugar, que você e 1 milhão de advogados estão repostando, que tipo de atenção? Hoje, o ativo mais precioso na vida das pessoas se chama tempo. Informação por informação tem, assim, de forma infinita na internet, inclusive jurídica. Se você não vir para esse campo, não vai ter jeito. E olha só que interessante. Olha só. Aqui nós vamos ter uma linha, né? Então olha só.
crescente. Então, olha só. Olha só aqui, para a gente não se perder, ó. Informação por informação. Análise. Recomendação. Né? Então, olha só. Quanto maior a relevância da sua informação, maior o valor. Né? Se você leva informação por informação, o valor é pequeno. Mas se você leva uma análise, o valor já é maior. Se você leva uma recomendação, então, aí o valor é gigantesco. Né? Então, os dados objetivos, verdadeiros, acerca do serviço que você presta, como está expresso lá no artigo 1º do provimento 94/2000, você deve fazer isso não através de informação por informação, mas através de uma análise ou ainda através de uma recomendação. Quando você faz, veja bem, aqui a gente trabalha com, no escritório a gente faz registro de marcas, né? A gente trabalha com a consultoria e assessoria nesse campo. Então, quando você vai produzir um conteúdo sobre a necessidade de marcas, você pode falar assim, o registro de marcas, ele cresce no Brasil. As empresas estão preocupadas, as pessoas e as empresas estão preocupadas em registrar a sua marca. Você está no campo da informação, todo mundo fala isso. Todo mundo que faz registro de marca. Mas você pode falar o seguinte, olha, só o registro de marca, ele vai possibilitar, que vai evitar que outras pessoas ou outras empresas usem uma marca idêntica ou muito parecida com a sua. Uma análise. Você está analisando a lei de propriedade industrial, né? E está dizendo dos riscos que você corre, que alguém corre, se não fizer o registro da sua marca. Então veja bem, não tem nada de errado, não tem nada de antiético. Você está produzindo informações, dados verdadeiros, porque isso é uma verdade, são objetivos, não são direcionados a João ou a Maria, eles não são subjetivos, não tem a subjetividade aqui, eles são dados objetivos, é para todos, você não sabe quem está te ouvindo, né? E você está fazendo uma análise. Agora, você pode ir além. Você pode dizer, por exemplo, que se uma empresa ela decide, num determinado momento, em entrar no campo de franquias, em criar um sistema de franquias para elevar o seu faturamento, para crescer, ela só vai conseguir materializar esse projeto se ela tiver o registro da sua marca. Recomendação. Ou você pode fazer outra recomendação. A marca, o registro da marca tem um valor e ele pode ser dado, por exemplo, com uma garantia se amanhã você precisar fazer um empréstimo por um capital de giro. Recomendação. O registro da marca, ele te dá uma segurança, ele te dá, quando você, se amanhã você receber uma proposta de compra, o registro da marca, ele é contabilizado de uma forma bem mais robusta do que uma marca não registrada. Recomendação. Tá vendo? Então, são informações que não se encontram facilmente na internet. E aí, tem muito mais valor. Se tem muito mais valor, tem muito mais atenção. Se tem muito mais atenção,
A gente fala que um dos objetivos, né? O advogado, quando ele trabalha no offline, né? No mundo físico, na captação de cliente, né? Ele busca, né? Aquilo que a gente fala que é muito comum, né? O sonho de tantos advogados, um certo renome, né? Ele busca aí vamos pôr aqui no offline, ele busca esse renome. Isso demora, né? Isso leva muito tempo. Porque uma das coisas que ele vai precisar aqui é que os resultados do seu trabalho, eles sejam espalhados, muito no boca a boca, né? E aí, com o tempo, ele adquire esse renome. Qual que é a consequência positiva desse renome? O nome dele, a marca dele, passa a frequentar ou estar na mente das pessoas daquele local. E aí, as pessoas, quando despertam, né, quando elas vão tomar uma decisão para a contratação de um advogado, esse que tem um renome, ele está numa posição, digamos assim, privilegiada na mente dessas pessoas, né? Mas e no online? E no online? E no digital? É da mesma forma? No digital a gente vai tirar, ou melhor, vamos colocar um outro termo. Autoridade. Autoridade. Aqui, pouco tempo eu vou pôr. O online, gente, o digital, muitas pessoas chamam ele de forma muito correta de mundo paralelo. Talvez um dos grandes equívocos das pessoas, principalmente aí dos iguais a mim, mais velhos, né, que estudaram, por exemplo, na época da faculdade, aí na época totalmente offline, né? As pessoas têm um equívoco de achar que o online é o offline digitalizado, né? Que as coisas que acontecem no offline vão acontecer só que de forma online. Quem trabalha com o judiciário, né, talvez um dos maiores equívocos aí no processo de digitalização foi esse, né? Achar que as coisas têm que ser da mesma forma. Achar que as burocracias do mundo offline deveriam ser aplicadas no mundo online, enfim. O mundo online é chamado de mundo paralelo porque ele é totalmente diferente do offline. Totalmente. Não tem nada a ver. Inclusive com relação ao seu renome. Pro que importa no online é a construção da sua autoridade, que a gente chama de autoridade. Autoridade é um mecanismo existente na mente do seu cliente. Um mecanismo, né? O seu cliente vai te reconhecer como autoridade. Não são os seus títulos, não é o tempo da sua faculdade, o tempo de formado, o tamanho do seu escritório que vai definir a autoridade na mente do seu cliente. O que vai definir a autoridade na mente do seu cliente é o valor do seu conteúdo. O que vai definir a autoridade na mente do seu cliente é o valor
do seu conteúdo, da informação que você disponibiliza nesse processo de educação chamado marketing jurídico. E é isso que define autoridade. Por isso que é muito menos tempo. Aqui não necessariamente os seus resultados precisam se materializar ou esperar que eles se materializem. Aqui não precisa a comunicação entre um cliente e o outro, até porque eles nem se conhecem, eles estão no digital. É claro que isso vai acontecer. Em algum momento você vai postar um conteúdo e um cliente vai chegar lá e vai dar um feedback, vai deixar uma mensagem, vai curtir, vai dizer alguma coisa sobre o seu trabalho, né? Algum aspecto positivo. Isso é natural, vai acontecer, mas não é isso que importa. O que importa é a construção da autoridade na mente do seu cliente. E você só consegue essa autoridade, por isso que o mundo digital é tão democrático. Você pode ter estudado numa faculdade gigante de direito, ao passo que outro que estudou numa minúscula, mas que tem habilidades, que tem conhecimentos técnicos, que consegue educar o mercado de uma forma eficaz, ele vai gerar essa autoridade na mente do cliente e o cliente quer contratar esse profissional. Aqui, né, você se iguala, os advogados se igualam, os grandes e os pequenos, não tem jeito. Podem resistir os grandes, não tem jeito. Aqui, quem decide quem é grande e quem é pequeno, sabe quem decide quem é grande e quem é pequeno? É o cliente, é o mercado. Não é você, não sou eu. Quem decide quem é grande e pequeno é o mercado. Se você é muito bom na sua informação, na sua recomendação, se você é bom, ninguém te tira isso. Ninguém te tira isso. Então, se você é muito bom no que você faz, não se preocupe, porque você está gerando autoridade. E a autoridade é um ativo importantíssimo. É ele que vai ser o recurso natural do seu cliente quando ele define quando ele faz a sua tomada de decisão para buscar um profissional da advocacia. Igualzinho aquele lá da cidade pequena, antigamente, né? Que tinha lá o boca a boca, que ele tinha um renome. Eu preciso de um advogado criminalista. Quem que é o melhor criminalista da minha cidade? Aí vinha na mente dele o profissional, ele ia lá contratar o profissional. No digital, eu preciso contratar um advogado criminalista. Quem que é o melhor criminalista que eu conheço? É o que despertou autoridade na mente dele, a partir dos conteúdos que você produz. Quem é? Eu estou precisando de um consultor na minha empresa, né? Antigamente, offline. Estou precisando de um consultor, de um assessor, contratar um advogado aqui para minha empresa. Quem que é o advogado aqui da cidade que já trabalha com empresas, né, há algum tempo, que tem essa especialidade aí que trabalha com empresas? Vinha um renome, o de renome. Geralmente o grande engolindo o pequeno. Aqui, agora, no online. Estou precisando de um advogado para fazer assessoria da minha empresa. Quem que tem essa condição hoje? Quem gerou autoridade na mente dele. Quem está produzindo conteúdo. Aquele cara que está te assistindo todo dia. Então, é importante a gente saber esses tipos de informação. Se a gente trabalha aqui no nosso canal, né, diariamente, como faturar até R$20 mil por mês, sem a dependência aos processos judiciais ou extrajudiciais, a gente precisa entender que existe um processo de captação de cliente eficaz, muito eficaz, né? E não só entender o processo de captação, que é esse processo de educação do mercado jurídico, mas entender que tipo de informação eu vou levar para os meus canais de comunicação. Né? Que tipo de informação? Porque informação por informação, ela vai produzir efeito quase que na mesma passada do offline. Vai conseguir aqui? Vai.
mas vai demorar. Vai demorar. Ao passo que quando você leva uma recomendação, se a recomendação é algo extremamente escasso, na mente do cliente vai estar assim, pouco sabe o que ele sabe. Se pouco sabe, ele é bom. Se ele é bom, eu quero ele comigo. O ser humano é assim, não é? O ser humano é um pouco egoísta, né? Ele é bom, eu quero ele aqui, só comigo. Né? Então, claro, ele não quer você... Às vezes as pessoas se esquecem que quando uma empresa vai te contratar para uma consultoria, por exemplo, ela também está fazendo aquele raciocínio de que não vai te contratar antes que a concorrência te contrate. Né? Então, eu vejo muitos advogados frustrados, deixando a profissão porque a profissão está saturada. A advocacia, por favor, escrevam aí. A advocacia não está saturada. Ponto. O que está saturado são as crenças limitantes que te amarram, que te impedem de crescer. É isso que está saturado. É isso que a gente precisa ficar livre, se desprender dessas crenças limitantes. Sabe? Que você tem que ir para as redes sociais e postar, fazer um postzinho de um print, sei lá, do CNJ. Para com isso! Você precisa ir para as redes sociais para educar o mercado. Isso também é função social da advocacia, do advogado. Mas isso não é só uma atividade filantrópica, é um processo. Você está dentro de um processo de contratação. A educação faz parte do processo de contratação. Você emite a sua contratação, é aquela essência, sabe? Você dá para depois receber. Você dá o processo educacional, você inicia esse processo educacional e depois você vai colher esses frutos, que é a sua própria contratação. Isso é um fato. Isso está acontecendo com milhares de advogados no Brasil nesse exato momento. Então, que vocês despertem para isso, para essa necessidade de uma informação mais requintada, de uma informação mais específica no campo da educação. Que você possa fazer uma recomendação com dados objetivos, com dados verdadeiros e acerca do tipo de serviço que você presta, como está lá expresso no artigo 1º do Provimento 94 de 2000. Então, a recomendação, as publicações, né, nas nossas redes sociais, elas devem ter esse caráter de escassez. O que é a escassez? Né? A escassez. A escassez. A recomendação é um tipo de escassez no sentido de informação escassa, que aquilo que você está dizendo não é encontrado em qualquer conta de Instagram, em qualquer canal de YouTube. Escassez mais relevância. Também tem que ser relevante, né? Não adianta você fazer uma recomendação de algo que não é possível de se fazer. Relevância. E óbvio, constância. Sempre. Não parar de fazer. Processo educacional contínuo. Sabe? É um advogado educador. Uma advogada educadora. É isso. Isso que é um marketing. Isso que é a publicidade para o advogado. Publicidade ética. O advogado educador e a advogada educadora. Que vão gerar, né? Que vão modificar esse mercado. Deixem aí no canal as suas sugestões para próximos vídeos, assuntos, críticas. Seu feedback é importantíssimo para que o nosso canal possa crescer e auxiliar, né? Fazer com que a nossa advocacia fique mais forte. Né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque toda vez que chegar um vídeo novo você é avisado para poder assistir e aí se juntar a esse grupo dos faturadores, que a gente possa faturar até R$20 mil por mês sem qualquer dependência aos processos judiciais ou extrajudiciais.